Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Vocês estão bem? Graças ao bom Deus. Também estou ótimo. Irmãos, eu fiquei ruim essa semana, hein? Nossa Senhora. Dor de garganta. Gente, é modo de expressão, né? Nossa Senhora dos Evangélicos. Pronto. É o David. Sou eu. Se não tiver uma pérola minha, não sou eu que estou aqui. Manifestando a glória de Deus. Mas eu fiquei ruim da garganta, algo assim que a gente começa a falar menos e prestar mais atenção, né? Tudo acontece por um motivo e por um propósito, e às vezes a gente não entende. Até quinta-feira eu tentei ir pro trabalho, tentei trabalhar lá, mas quinta-feira minha garganta fechou de uma forma que eu tive que ir no médico, tomar uma injeção para ficar melhor. Toda vez que eu falo de garganta e de injeção, eu lembro do Rodrigão. Que o Rodrigão falou assim, minha garganta começou a coçar, eu já corro no médico para tomar bezetacil, né, Rodrigão? E já fui preparado, né, Lê? Já fui preparado para tomar aquela bezetacil. Chegou lá, tive que tomar outra injeção, que eu nem sei falar o nome. Sei que, assim, ela falou assim, essa injeção é assim, você toma agora, não sente dor, daqui a 15 minutos você vai sentir uma queimação gigante. E foi dito e feito. Eu falei, não é possível, 15 minutos, eu vou ver. 15 minutos começou a doer. E eu saí mancando do hospital. E aí eu parei e peguei dois dias de atestado e fiquei em casa. A Aline me acompanhou. Eu vi uma frase hoje no LinkedIn que diz assim, se você não tem tempo para cuidar do seu corpo, o seu corpo vai arrumar um tempo, mesmo que você não queira, para você cuidar do seu corpo. Para você se acalmar, para você se tranquilizar. Irmãos, e na sexta-feira, eu acordei, já era umas 11 horas, né, amor? Sexta-feira. Eu acordei 11 horas, só deu tempo de eu levantar, tomar um café e eu voltei a dormir a tarde inteira. Algo que eu não fazia há muito tempo, nem quando eu saí de férias. E aquilo ali me renovou de uma tal maneira que eu acordei bem. No sábado eu fui trabalhar e graças a Deus vendi um carrinho. Glória a Deus. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque às vezes nós, que é o tema que eu vou ministrar aqui, nós temos a nossa própria justiça, a nossa justiça própria, e nós questionamos muito a Deus o porquê de tantas coisas acontecerem na nossa vida. Sendo que a palavra de Deus diz que devemos dar graça em tudo dai graça. Seja no pesar, seja no ficar alegre, seja no chorar, porque em Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então nada é por acaso. Tudo que passamos, tudo que vivemos tem um destino e tem um propósito. Tem algo que Deus colocou para que pudéssemos passar, para ganhar experiência, para ganhar força, ou se de repente não entendemos agora, lá na frente a gente vai utilizar isso. Amém? E hoje nós vamos, pro último culto desse tema, não o último culto do mês, tá, gente? Que o último culto do mês, todos os meses, a gente vai falar sobre finanças. E lembrando, no próximo quarta-feira, não percam. Culto de finanças, é muito importante a gente aprender sobre esse tema. E vai estar vindo um pregador de fora, o meu amigo, o Rafael, que começou com um cliente e agora já virou amigo. Já há muitos anos já que a gente tem essa parceria. Então, pacíficos, Deus é justiça. E o legal de tudo isso é que Deus faz as coisas de uma forma que eu até falei para Bia, Deus faz as coisas certinha, cara, é engraçado. Porque o primeiro culto a gente aprendeu o que era ser pacífico e como promover a paz, certo? Amém? Quem estava aqui no primeiro culto? Amém. No segundo culto, o que nós aprendemos? Sobre a justiça de Deus, a soberania de Deus. Então aprendemos a promover a paz, aprendemos sobre a justiça de Deus, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a nossa justiça própria, que muitas vezes nos atrapalha em muitas áreas da nossa vida. E muitas vezes nos distancia daquilo que Deus planejou para a nossa vida. Então, primeiro, antes de tudo, a gente vai só passar por aqui, para a gente lembrar. Passividade versus pacificidade. É uma palavra difícil, hoje eu vou gastar o português, hein? Vou falar em línguas hoje. Passividade e pacificidade parecem semelhantes, mas são totalmente distintas. A passividade, até escrevi aqui para
para ficar mais elaborado. Passividade é exercida quando alguém se abstém, ou seja, deixa, larga, a sua própria convicção, vontade ou desejo em benefício de outra pessoa ou em favor de uma situação. Um exemplo clássico que eu cometia muito, e é bem simples o exemplo. Restaurante, ou num fast food da vida. A gente vai lá, fica meia hora escolhendo o cardápio, né, Ale? Fica lá meia hora escolhendo o cardápio, e aí você pede o número X do cardápio. A pessoa anota o seu pedido. Tudo certinho. Ah, é sem molho, sem molho. É com queijo? Não, é sem queijo. Ah, com picles, dobro de picles. Chega na hora, a pessoa entrega um outro lanche. O que você faz? Você come aquele lanche? Ou você fala assim, moço, olha, obrigado, mas não foi isso que eu pedi pra você. Hã? É polêmico, não é polêmico isso? Mas é algo simples. Nesse caso, se a gente aceita o pedido que ela trouxe, que não é nosso, a gente está sendo passivo à nossa própria convicção. Não foi isso que eu pedi. E isso não é um desrespeito só aqui na nossa mente, que infelizmente ela foi programada para entender isso. A gente se sente constrangido em falar, não foi isso que eu pedi. Não foi esse o meu desejo. Agora, a pacificidade, que é o ato de ser pacífico, é exercido quando alguém renuncia uma luta pela razão. Agora vamos pegar esse mesmo exemplo. A pessoa fala assim, não, mas foi isso que você pediu. Não, não foi isso que eu pedi. Não, foi isso que você pediu. Não, não foi isso que eu pedi. Foi isso que você pediu. E aí entraria num embate. A luta pela razão. Então, quando a gente pratica o ato de ser pacífico, a gente renuncia a essa luta. Olha, eu não vou discutir com você. Eu não vou brigar com você. Não foi isso que eu pedi. Como que a gente vai resolver isso? Ah, não tem forma de ser resolvida. Não, sempre vai existir alguma coisa a ser feita. Sempre vai existir sempre vai existir uma outra forma de resolver essa situação. Tá claro aí? Passividade e pacificidade. Palavra difícil, bonita, né? Pacificidade. E sobre isso nós vamos falar sobre justiça própria, que é exatamente o oposto de ser pacífico. Exatamente o oposto. Então quero que vocês abram a Bíblia aí em 2 Coríntios, no capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 18. Todos acharam? Eu vou ler aqui, na minha tradução está NTLH, Ju, dá para botar aí? É isso aí. Diz assim, porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. E, se antes de nós termos tornados cristãos, julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isso. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós somos gratos a Ti, Deus, por mais uma oportunidade rica de estar na Tua presença, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, de estarmos aqui reunidos como corpo, reunidos, Senhor, na comunhão do Teu santo nome, Pai. Te damos louvor porque o Senhor nos escolheu para que estivéssemos aqui e o Senhor preparou esse tempo, Pai. Por isso eu te peço, Deus, assim, que o Senhor me use como instrumento, Pai. Que se cale o David, porque o David é cheio de falhas, de erros, mas que a sua voz fale através de mim, Senhor. E que a sua palavra, assim como está escrito, Pai, venha e faça aquilo que o Senhor programou para que ela fosse feita. Em nome de Jesus. Amém. Então, a justiça própria, ela tem apenas um objetivo: saciar a sede desequilibrada do nosso orgulho, com base naquilo que nós acreditamos, ou com muitas vezes distorcido na nossa mente, do que é certo
e o que é errado. Porque outro dia nós estávamos falando aqui, cadê o Vitão? Deve estar com o Vinícius, né? Tá lá fora? A gente estava aqui no grupo de discipulado e a gente estava falando sobre verdade. O que é verdade? A verdade muitas vezes é subjetiva, porque a mesma coisa pode ser uma verdade para mim e pode ser uma outra verdade para você. Nós aprendemos isso no mês passado, certo? Diga a verdade, mudando o caráter. Não sei se foi o senhor, pastor, que falou sobre o 6 e o 9. Foi o senhor que falou? Ou foi a Miriam? Foi a Miriam, né? Exemplo clássico que a Miriam levou aqui. De um lado, uma pessoa via o número 6. Do outro lado, a pessoa via o número 9. Ambos estavam corretos daquilo que eles estavam falando? Sim, porque da forma que eles estavam enxergando, era uma verdade para ele. Só que se percebe que nesse momento a verdade ela estava em duas formas. Ou seja, uma única verdade, duas formas de ser vista. Então, para a gente entender sobre isso, a justiça própria ela tem um fator determinante sobre o que diz respeito ao que nós acreditamos no que é certo e no que é errado. Então, como nós temos essa consciência, Luquinhas, do que é certo e do que é errado? Como que a gente chega nessa conclusão? A psicologia fala que uma criança, ela é formada até o 6º ano de idade. É isso, né, pastor? E essa criança, vamos dizer que ela tem um HD vazio, totalmente vazio. Todos sabem o que é o HD? HD é uma unidade de memória que a gente utiliza nos computadores. Então ela está com o HD fresquinho, olha, fresquinho. Ninguém ensinou nada para ela. Ela veio zerado de fábrica. Sabe aquele carro zero? Quem já comprou carro zero aqui? Aleluia, receba a chave do carro zero aí, irmão. Quando a gente compra um carro zero, eu vendo o carro zero. Quando a gente compra um carro zero, né, o carro não tem vício nenhum. Ninguém nunca usou o carro. O carro está em perfeito estado. Sabe, ninguém nunca trocou a marcha, ninguém nunca calibrou o pneu. E a criança é dessa forma. Quem programa o cérebro das nossas crianças são principalmente os pais, os professores, o meio em que ela vive, e se ela é religiosa, os líderes religiosos daquela criança. Então, tudo aquilo que os pais vão passando para aquela criança que vai determinando o que é certo ou o que é errado na cabecinha dela. Então, hoje, se você perguntar para o Davi, o que você entende com o que é certo fazer? O que é errado fazer? O Davi vai falar o que é certo, o que é errado, com base naquilo que eu e a Aline ensinamos para ele. Então, das atitudes que nós temos no dia a dia se reflete nisso que nós temos dentro de nós, do que foi programado na nossa mente, do que nós levamos com o tempo. Por exemplo, eu tenho 26 anos, então durante 26 anos eu vim trazendo coisas, eu vim aprendendo coisas, né? Eu casei novo, eu casei com 20 anos, então até o 20º ano que eu fiz, a minha família, o meu âmbito, os meus pais que programavam a minha mente. Depois eu comecei a andar sozinho com a minha esposa e nós fomos nos programando e com base em cursos, com base na religião, com base no que nós vamos aprendendo aqui na ICEM, nós vamos moldando dali para frente. Então, entendemos que nós enxergamos o mundo, enxergamos as coisas com base no que nós aprendemos desde criança. Então, dentro dessas informações, acaba que, de maneira inconsciente, vamos dizer assim, o inimigo vem plantando sementinhas na nossa cabeça. E que quando nós não temos um encontro verdadeiro com Cristo, nós não conseguimos barrar isso, nós vamos passar isso de geração em geração. Eu não acredito em mal hereditário que as pessoas costumam falar aí, né? Ah, isso daí é um mal hereditário, né? Se você... Quem já assistiu aquele vídeo que o pastor já passou no ref, Vida de Maria? É Vida de Maria, né, pastor? Maria é uma menina que é do interior, sei lá, da roça. E ela é pequenininha e ela tá o vídeo se passa, né, numa situação que ela tá no velório da sua avó. E ela só estava, de repente, ali numa janela desenhando, escrevendo o nome dela. E a mãe dela olha pra ela e fala assim: Maria, você tá fazendo o que aí, meu? Vai fazer tal coisa, ó, faça isso, faça isso. E o vídeo começa a passar a vida de Maria. E Maria foi programada para crescer,
servir os homens, servir a casa, procriar, ter filhos e se repetir todo o ciclo. Então, se nós não temos uma interrupção, se nós não somos alcançados por Cristo e dali nós nos tornamos nova criatura, nós passamos isso adiante. Aí sim, eu concordo que seria um mal hereditário. Por quê? Passamos informações de geração para geração. Um exemplo clássico aqui também. Quando eu casei, vou falar da minha experiência, não fica brava, tá, amor? Quando eu casei e a Aline começou a cozinhar, a Aline, ela tem o costume de sempre lavar o arroz antes e botar água para esquentar ali. Então, é isso, né, pastor? Da família, né? É de família. Então, antes de fazer o arroz, ela deixa a água fervendo e lava o arroz. Hoje não mais, né? Não tanto. Mas ela fazia dessa forma. E aí um dia eu fui fazer arroz, né? Falei, não, deixa que eu faço. Quando a Aline ganhou o Davi, não tinha quem fazer, eu tive que botar as caras. E eu comecei a fazer o arroz, Levi, da forma que eu aprendi com a minha mãe. A minha mãe não lava o arroz. A minha mãe tempera o arroz, né? Como que fala? Refoga o arroz e coloca a água e já deixa a água fervendo. Aí a Aline olhou pra mim, não, tá errado. Tá errado. Falei, o que eu tô fazendo? Tá errado, não é assim que faz arroz. Falei, mas é assim que faz arroz. Não, tá errado. Não é assim que faz arroz. E a gente começou, não, é assim, não, é assim, não é assim, é assim, não é assim. Irmãos, e comemos, né? Comemos. A gente chegou num denominador comum ali. Mas na cabeça dela não se fazia arroz daquela forma. Na minha cabeça se fazia arroz daquela forma. E quem estava errado? Quem estava certo? Os dois estavam certos. E ao mesmo tempo os dois estavam errados, para cada um. Então percebe-se que se a gente fosse estender isso, isso é só um exemplo, e por muitas vezes no primeiro ano de casamento eu principalmente estendia isso. Eu enxergava a laranja, ela falava que era vermelho, eu batia na tecla que era laranja, e para mim era laranja e ponto, e eu não queria entender o lado da Aline para pelo menos pensar, por que ela está enxergando vermelho? Então se fazia dessa forma. Outro exemplo clássico também, falando um exemplo vivido, a Aline não tinha costume de comer na mesa. Ela tinha costume de pegar o prato, Clarice, e comer na frente da televisão. Isso para mim era a morte. Eu queria morrer, Juliana. Queria morrer porque eu falo, comida é sagrada. Comida tem que comer na mesa. Não pode ficar na frente da televisão. É um momento de comunhão. E por muitas vezes eu também quis brigar. Eu quis colocar minha justiça própria e falar assim, é assim que eu aprendi, é assim que vai ser. Porque eu não abro mão disso. Só que nós passamos um tempo e começamos a ver que nem sempre a felicidade está relacionada a buscar a razão, a ter a razão, mas sim a entender o lado da pessoa. Entra aí a empatia, que é o oposto da justiça própria. Então hoje tem muitas coisas que eu aprendi com ela que eu falo, cara, do seu jeito é melhor mesmo. Eu vou fazer dessa forma. Então hoje eu como arroz lavado, com água quente, não se lava mais. E hoje a gente come na mesa, olha só. A Aline faz questão hoje de comer na mesa. Então você vê que a gente teve uma troca de experiência, ou seja, a gente reprogramou a nossa mente. Nós tivemos um encontro, nós tivemos um acordo, nós conversamos e reprogramamos a nossa história a partir desse ponto. Então hoje eu vivo coisas que ela me ensinou e hoje ela vive coisas que eu ensinei a ela. Então para a gente entender como que é ativada essa nossa justiça própria, ela tem alguns gatilhos para ser acionada. E nós vamos ver aqui alguns exemplos que ocorreu da justiça própria. Eu quero que, por gentileza, Ju, você abra a Bíblia em 2 Samuel, no versículo 1 ao 7. Nós vamos falar aqui sobre Davi e Batseba, ou Batseba, alguns falam, né? Eu não sei qual que é a pronúncia correta. Mas eu deixei aqui um título aqui, reputação a qualquer custo. Quantas vezes nós queremos salvar a nossa reputação de qualquer maneira?
Nossa reputação não pode ser manchada a qualquer custo. Então aqui a gente tem um exemplo. Tá certo? 1 Samuel 7. Deixa eu ver se eu falei coisa errada. 2 Samuel. Não, tá certo. Deixa eu ver aqui. 1:7 mesmo. Deixa eu ver. Eu deixei aqui, peraí. Deixa eu ver se a minha Bíblia tá com um livro a mais. Oi? Não, tá errado isso daí. Não é isso não. Que errado, peraí. Profeta Natan. Ô vaso. Ajuda aí, pastor, lembrar? Passagem do profeta Natan que ele fala com Davi. 7:1. Eu inverti então. Vai, 7:1. Primeiro Samuel 7:1. Não, 2 Samuel, É 12. Tem nada a ver. 12. 2 Samuel 12. Aleluia. A partir do 1, Ju. Bom, aqui foi. O Senhor Deus mandou que o profeta Natan fosse falar com Davi. Natan foi e disse: havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa, junto com os filhos dele. Ele alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse no seu próprio copo e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou, por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natan disse a Davi: esse homem é você. E isto é o que diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. E aí continua a história. Esse versículo aqui, eu imagino a cara de Natan: e esse homem é você. Aqui a gente tá falando da repreensão do profeta Natan sobre Davi, de uma história muito conhecida que a gente sabe. Um certo dia, Davi estava passeando, e a palavra diz isso mesmo, estava passeando pelo castelo, quando ele viu Batseba lá, dando sopa. Assim, essa mulher é bonitinha, tá mostradinha na minha presença. Batseba estava lá, tomando banho, ele viu e chamou ela e deitou ela, ou seja, ele pegou a esposa do seu subordinado, Urias. E mais para frente a história vai dizer que no ato desesperado de Davi tentar salvar a sua reputação, ele fez com que Urias fosse morto, colocando ele na frente ali do fronte de batalha. E ele ainda diz para um dos seus comandantes: é assim mesmo. Nossa, é assim mesmo, na batalha muitas pessoas morrem. Olha só que pena. Então Davi pegou a ovelha daquele cara que só tinha uma. Davi tinha muitas ovelhas. E pegou e tomou para si aquela ovelha. Só que no momento em que o profeta Natan, inspirado por Deus, vai cobrar ele fala assim: não, essa pessoa que fez isso deve morrer. Ou seja, naquele mesmo momento ele usou da sua própria justiça para se julgar inconscientemente, porque ele não entendeu que era ele naquele momento. Então aqui nós vemos um ato de hipocrisia. Aquilo que eu estou fazendo, eu estou condenando no próximo. Até um famoso Freud, a pastora usa muito essa frase. Freud diz assim: aquilo que eu mais odeio é aquilo que eu mais sou. Ou seja, a gente vê isso também refletindo na parte dos fariseus.
Jesus, certo momento, ele fala assim para os fariseus, eles estão estudando, ensinando, fala assim: vocês atam fardos tão pesados que nem com um dedinho vocês conseguem suportar os próprios fardos. Então, nesse momento, a justiça própria de Davi foi despertado um gatilho nele por causa da sua reputação. No momento que ele se viu perdendo essa reputação, ele quis salvá-la de qualquer custo. Então ele aplicou essa justiça própria. O segundo momento que eu tenho aqui, a terceirização da culpa, que eu coloco aqui como busca do bode expiatório. Olha só, a gente vai lá para Adão e Eva, na queda do homem. Esse aqui tá certo, Gênesis 3, 8, 13. Aqui faltou eu coloquei um aqui que faltou um 2, falhou o 2 aqui. Samuel 12. Então diz assim: naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Aí Deus perguntou: e quem foi que lhes disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer? O homem disse: a mulher que me destes para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. E se ela pergunta para a cobra vai falar assim: não tenho nada a ver com isso, você que me criou, eu não pedi para nascer. Não é verdade? Então aqui a gente vê claramente a terceirização da culpa. Tudo bem que partiu do pressuposto da mulher entregar o fruto para Adão, sim, correto, mas a decisão de comer o fruto, de quem era? Era de Adão. Adão tinha o livre-arbítrio de escolher: peraí, o que você está me oferecendo? Deus falou para a gente não comer. Só que no momento em que Adão come, que ele cai por si, ele fala assim: fiz merda, fiz coisa errada. Só que assim, eu não vou arcar com isso, porque assim, eu fiz isso por causa disso. E quantas vezes a gente vê nos nossos atos a gente fazendo isso? Deus, mas eu fiz isso por causa disso. Deus, eu fiz isso, mas olha só como eu fui criado. Deus, eu fiz isso, mas pensa bem, né? Eu fui muito maltratado quando eu era criança. Por quantas vezes nós aplicamos a nossa justiça própria para terceirizar algo que nós devemos encarar, nós devemos assumir. Porque se nós erramos, nós temos também o direito de falar assim: Deus, eu errei, me ajuda a melhorar. Um outro gatilho que eu vejo aqui também na Bíblia, depois vai ter mais um só para a gente seguir. Tá fazendo sentido, gente? Vou falar igual a mina, tá fazendo sentido? Amém, glória a Deus. Imediatismo, tudo ao meu jeito. Quantas vezes nós aplicamos a nossa justiça própria, Igão, para fazer a coisa da forma errada no momento errado? Ou muitas vezes fazer a coisa certa da forma errada, no momento errado. Nós aprendemos no REF que quando nós perdemos o time, o que nós fazemos para recompensar isso? Agimos com força e velocidade. Ou seja, nós tentamos: ai meu Deus, agora que eu fiz, não, eu preciso dar um jeito, eu preciso fazer, tem que ser do meu jeito, agora, não, tem que ser para onde? Então eu vejo isso numa passagem que está lá em 1 Samuel 13, do 8 ao 14. Aqui é um momento em que Israel está numa situação de guerra, e Saul vai pedir a bênção de Deus para guerrear. E o profeta Samuel fala assim: tá bom, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu orar a Deus. Eu vou orar a Deus, perguntar para ele se ele está nesse negócio ou se ele não está nesse negócio. E daqui a 7 dias eu vou voltar com a resposta. E a gente vai fazer sacrifício a Deus. Tá certo, Saul? Tá certo. Mas aí a gente vê que isso não acontece. Segundo a instrução de Samuel, Saul esperou 7 dias, mas Samuel não foi até lá. E o povo começou a abandonar Saul e sair dali. Então Saul lhes disse: tragam os animais para o sacrifício que é completamente queimado e para as ofertas de paz. Ele ofereceu o sacrifício e quando estava terminando, Samuel chegou. Foi pego no pulo.
Saul foi ao encontro dele para cumprimentar. Mas Samuel disse: o que foi que você fez? Saul respondeu: eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Você também não veio como havia prometido, e os filisteus já estavam reunidos em Micmas. Aí eu pensei: os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar, e eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor. Então achei que tinha de oferecer o sacrifício. O que você fez foi uma loucura, respondeu Samuel. Você não obedeceu à ordem do Senhor, nosso Deus. Se tivesse obedecido, ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Mas agora você não continuará a governar. Você desobedeceu ao Senhor e por isso ele vai encontrar um homem do tipo que ele quer e o fará chefe deste povo. Aqui a gente vê duas situações. A primeira é que ele foi pego no pulo. Não tinha findado o sétimo dia. Não tinha terminado. Ainda faltava um tempo. Só que ele, no ato desesperado de imediatismo, ele foi lá e fez por ele próprio e ainda terceirizou a culpa. Você não veio como você havia prometido. Quantas vezes nós recebemos uma promessa de Deus, recebemos algo da parte do Senhor, ou nós fazemos compromisso com pessoas e nós não esperamos, pelo menos, findar aquilo que havia sido feito, para tomarmos uma atitude. Colocamos a nossa justiça própria no momento em que nós queremos o imediatismo. Tudo do meu jeito, tudo do meu jeito, tudo ao meu jeito, tudo no meu tempo. E nós percebemos que, de uma certa forma, se ele esperasse um pouquinho mais, porque a palavra diz que ele estava terminando o sacrifício, Samuel chegou. Eu imagino a cara de Saul. Puxa vida, eu estava terminando. Se eu esperasse mais um pouquinho. Nesse momento, devido a uma desobediência, ali se findou o reinado de Saul. Olha como que foi a consequência. Ali mesmo, o profeta falou: aqui termina o seu reinado. Deus vai escolher outro. Aquele que, segundo ele, segundo como ele quer, ou seja, alguém segundo o coração de Deus, para assumir o seu posto. E foi assim com Davi, um homem segundo o coração de Deus. Outro gatilho que nós vemos na justiça própria é o super merecimento. A gente fala do nosso senso de merecimento. Nós somos merecedores, sim. Mas quando nós temos um desequilíbrio disso, que é o super merecimento, nós entramos na inveja. Porque o outro pode, eu também mereço. Porque o outro tem, eu também quero. Eu também preciso disso. E nós temos um exemplo clássico aqui de Caim e Abel, que está em Gênesis 4, do 4 ao 12. Muitas vezes a gente usa isso como uma passagem para dízimo, né, que foi a primeira passagem referente a dízimos e ofertas. Então está escrito aqui: Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com sua oferta, mas rejeitou a Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo, bicudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está à tua porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí Caim disse a Abel, o seu irmão: vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Mais tarde o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Então Deus disse: por que você fez isso? Da terra o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. O bicho ainda é abusado. Deus pergunta para ele: cadê seu irmão? Por acaso eu sou o guarda-costa dele agora? Tá achando que eu sou o quê? Babá do meu irmão? Gente, por que Caim matou Abel? Caim matou Abel por causa de uma inveja de um culto a Deus. Foi exatamente um culto prestado ao Senhor.
Abel teve a sua oferta, o seu culto aceito por Deus. Caim, não. E dessa forma ele foi lá e matou o seu irmão. Talvez ele deve ter pensado, eu fiz a mesma coisa. Eu fiz também, eu dei o meu dízimo. Eu entreguei a minha oferta. Eu cumpri o que a lei mandava. Só que ele cumpriu de uma forma que desagradava ao Senhor. E ele o matou porque ele achou que ele merecia ser aceito por Deus. E quantas vezes nós acabamos matando o nosso irmão espiritualmente porque nós vemos Deus aceitando a oferta do nosso irmão, vemos Deus prosperando o nosso irmão, e nós com sentimento de supermerecimento, de inveja, nós falamos assim, eu também mereço isso. E nós acabamos minando a vida do nosso irmão, falando coisas, mas também você faz isso, mas será que é de Deus mesmo? Será que isso provém do Senhor? Mas olha, não sei muito bem não. De uma forma inconsciente, nós aplicamos a nossa justiça própria para sanar um vazio dentro de nós. Nós usamos a nossa justiça própria para matar o nosso semelhante. Então agora que nós vimos como a justiça própria ela age na nossa vida, como fazer para vencer essa justiça própria? Como se tornar um promotor da paz? Como ser o pacífico? Para a gente vencer a justiça própria, precisamos primeiro saber quem somos em Cristo Jesus. E mais do que saber quem somos em Cristo Jesus, nós precisamos ter a convicção de como estamos apresentando Jesus às pessoas. Porque quando nós reconhecemos quem somos em Cristo e o que essa pessoa representa a Cristo, nós conseguimos aplicar a empatia, que é a fórmula mágica para a gente vencer a nossa própria justiça, nossa justiça própria. Então, quando entendemos o que eu represento para Cristo e o que eu represento para o meu irmão, quando ele olha para mim sendo cristão, eu começo a pensar muito antes de agir. Eu começo a pensar nas minhas atitudes. Eu começo a pensar como que é que eu estou apresentando Jesus ao meu semelhante. Então, quando isso é claro na nossa vida, quando isso é claro na nossa mente, a justiça própria fica de lado. Então é fácil quando o nosso pastor Leandro subiu aqui, que o homem bateu na traseira do carro dele e ele ficou calmo, sereno e tranquilo, como nós cantamos aqui. O que será que passou na cabeça do Leandro naquele momento? Ele falou o testemunho dele aqui, mas eu acredito que aquilo já estava tão enraizado na cabeça dele, que ele não pensou o que Jesus faria, ele só fez o que Jesus faria para aquela pessoa. Mas é algo que não acontece da noite para o dia, nós sabemos disso. Como eu falei, eu tenho 26 anos, então são 26 anos levando coisas. São 26 anos carregando situações, são 26 anos carregando traumas, carregando verdades distorcidas, falsas verdades na nossa cabeça, na nossa mente. Mas quando nós nos entregamos a Cristo, nós lemos aqui, nova criatura nós somos em Cristo. As coisas velhas ficam para trás, eis que tudo se fez novo. Então tem uma frase que diz assim: pregue Jesus e se for preciso, fale. Pregue Jesus e se for preciso, fale. Essa frase é de São Francisco de Assis, mas reflete muito como nós temos vivido como cristãos aqui na terra. O que será que nós estamos emanando? O que será que nós estamos levando de Jesus para as pessoas aí fora? Porque a nossa vida é um livro aberto. É um livro aberto. Inclusive hoje, estava conversando com uma colega de trabalho. Ela até vai estar assistindo a live. E ela falou assim: David, eu gosto de conversar com você sobre Jesus porque é algo leve. Não é algo imposto. E isso tudo surgiu de uma brincadeira. A gente estava falando sobre os dias, né? Geralmente a gente fala, o ano de agosto chegou. Só que esse mês está passando muito rápido. E cada vez mais os dias estão passando rápido. E ela falou: ai meu Deus, o mundo está acabando, o mundo está acabando. Eu falei: quer aceitar Jesus? Agora? Ela falou assim: eu já aceitei Jesus.
falei assim, eu já aceitei Jesus. Eu falei, tá, mas e aí? Você aceitou Jesus e... Ela, eu não sei. Eu falei, como assim não sabe? Ela, não, mas aceitei Jesus e tava na igreja lá, eu fui. E de repente eu senti lá um negócio, o pastor falou assim, quem quer, né, aceitar Jesus, vem aqui na frente. Eu aceitei Jesus, mas ficou por isso. Ficou por isso, ninguém mais entrou em contato, ninguém mais falou comigo, eu não sei por onde começar na Bíblia, eu não sei por onde. E aí eu comecei a conversar com ela, comecei a falar, comecei a explicar para ela. E ela falou assim, caramba, é isso que eu... é isso, não é, tem que ser algo impositivo, não tem que ser tipo assim, você virou crente agora, amanhã você vai ter que largar a bebida. Ela falou assim, eu gosto de beber, ainda faz sentido para mim. Eu falei, tá tudo bem, tá tudo certo. No momento que você for enchendo de Deus a sua vida, que você vai suprindo isso, vai chegar um momento que você não vai mais sentir desejo, ou não vai fazer mais sentido de você beber. Então a gente entrou nisso, entrou falando isso. Ela perguntou assim, Deide, você é pastor na sua igreja? Eu falei, ainda não. Tenho promessas aí, mas ainda não. Mas eu gosto muito de pensar nessa frase como um estilo de vida para mim. E sempre que tem oportunidade, eu falo assim para ela, você vê o dia a dia. Não tem como uma pessoa esconder o que ela é por mais... Eu acredito que por mais de 3 meses não tem como uma pessoa esconder aquilo que ela é de verdade. Uma hora ela vai escorregar. Uma hora ela vai mostrar quem ela verdadeiramente é. Então eu tento sempre agir como eu acredito que é para minha vida. E no momento certo, se tiver uma brechinha, eu vou falar de Jesus. Mas se eu tiver uma brecha, eu não vou chegar em você e falar assim, se Deus falar, ótimo. Eu vou chegar e falar, ó, Deus mandou te falar isso, assim, Jesus. Mas se Deus não falar, eu vou esperar o momento certo, porque nós entendemos que quando há uma brecha, há um momento em que o coração está disponível para receber aquilo. Nós temos que aproveitar. Então, se no momento você estiver falando com alguém, você sentir que é o momento de falar, fale. Se você sentir que é o momento de falar, fale. Mas que as suas palavras estejam condizentes com os seus atos no dia a dia. Porque não adianta nada a gente falar, sendo que as nossas atitudes estão sendo totalmente opostas. Se na verdade nós estamos aplicando a nossa justiça própria o tempo todo com as pessoas. Então em 2 Coríntios 5,17 diz assim, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Então quando nós somos uma nova pessoa, eu vou dizer aqui que nós voltamos a ser uma criança espiritual. É o momento em que nós passamos a aprender as coisas. É o momento em que nós vamos passar a entender e aprender e a moldar o nosso caráter com base nos ensinamentos de Cristo. Em 1 Coríntios 6,19 diz assim, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Então eu não vivo mais para mim, como diz Paulo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então se Cristo vive em mim, eu tenho que viver conforme Ele vive. Viver conforme Ele andou. Porque seria muito egoísmo, como foi pregado aqui, se eu retesse tudo isso para mim. Seria muito egoísmo só eu querer ir para o céu. Deus deu uma missão a cada um de nós, que é pregar o evangelho dele, levar a palavra dele e mostrar ao mundo a paz, que excede todo entendimento. Então, como a gente vai fazer para ter um relacionamento com Deus, ter um hábito de fazer essas coisas, para a gente programar a nossa mente para ser um cristão verdadeiro? Quem é mais antigo aqui da I100 vai lembrar que nós líamos todo culto, Lucas 6, a partir do versículo 17, né, pastor? Nós lemos durante o quê? Uns 5 anos, pastor? Por aí, né? Uns 5 anos. O Sermão da Montanha. Quem já ouviu essa passagem aqui? O Sermão da Montanha. Que para mim eu chamo de Manual da Vida Cristã. Manual da Vida Cristã. Lá vai ter... E eu não vou ler tudo aqui não, por causa do tempo, mas eu vou convidar você a ler lá, abrir Lucas 6. Lucas, né? O Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 6, a partir do verso 17 até o 49. É o Manual da Vida Cristã.
Não julgueis e não sereis julgados, a mesma medida com que medires vos medirão. O discípulo não pode ser superior a seu mestre, mas todo aquele que for bem nos estudos será igual ao seu mestre. Aquele que te ferir numa face, doe a outra face. O que mais, pastor? Um homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. E assim vai. Ou seja, ali está descrito um manual. Se você seguir aquele passo a passo, não tem erro. Não tem erro. A gente vai vencer a justiça própria. A gente vai ser cristão, pessoas, um pai melhor, um filho melhor, um profissional melhor, um cristão melhor. Enfim, a gente vai ser melhores, pessoas melhores, seres humanos melhores. E para mim, ainda assim, no manual que está lá em Lucas 6,17, para mim um versículo só resume esse sermão todo, que está lá em Lucas 6,31. Ju. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Gente, isso é o resumo da nossa vida para o dia a dia. Como cristão, eu preciso fazer aquilo que eu acredito que seja bom para mim, porque eu só posso dar aquilo para os outros o que tem dentro de mim. Então, como o versículo vai falar, o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, mas o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. E o que a Bíblia fala? Que onde estiver o seu tesouro, ali estará toda a sua vida. Então a gente só pode dar aquilo que nós temos. Nós não conseguimos dar, como a palavra vai dizer também lá, não se vindimam uvas de abrolhos, nem se colhem figos de espinheiros. Ou seja, a gente só pode colher aquilo que a gente planta. Então talvez a nossa vida hoje seja turbulenta, a gente não entende o que está passando, o que está acontecendo na nossa vida, porque a gente só tem plantado a nossa justiça própria, sendo que a verdadeira justiça que deveria ser feita aqui é de Deus. Nós entendemos isso agora na quarta-feira, a soberania de Deus, a justiça plena de Deus, porque só há um que é justo, só um que é justo. A Bíblia fala também em Romanos que não há um justo sequer na terra que peque. E todos estavam destituídos da graça e da glória de Deus. Se não fosse Jesus, como a pastora orou hoje, se não fosse Deus, nós não seríamos nada. Nada, nada, nada. Então que possamos pensar mais sobre isso. Que possamos deixar de lado a nossa própria justiça para deixar Deus agir em nosso favor. Porque quando nós colocamos a nossa justiça própria, nós dizemos a Deus, Deus, todos os ensinamentos que você falou, tudo aquilo que você prometeu para a minha vida, tudo aquilo que você tem de melhor para a minha vida, eu abro mão, porque eu vou fazer da minha forma, eu vou fazer do meu jeito. Porque do meu jeito é melhor. Não é melhor. Não é melhor. Talvez vai ser mais difícil da forma que Deus vai propor para a gente, porque a nossa vida é uma prova constante. Só que muitas vezes nós queremos passar nessa prova com as respostas dos outros, com as respostas das provas dos outros. E a vida não é um colegial que nós podemos colar a vida do outro. Nós temos que passar pelas nossas provas, passar pelas nossas lutas, passar por aquilo que Deus quer que nós passemos. Ah, mas por que aconteceu isso comigo e não aconteceu com o outro? Isso é injustiça. Será que é injustiça? Aos nossos olhos pode ser, mas o que Deus quer mostrar pra gente? O que Deus quer trabalhar na nossa vida através disso? Porque se aconteceu, Deus permitiu. Se houve, Deus permitiu que havesse. Se aconteceu, Deus permitiu que acontecesse. Então tudo é baseado na soberania, na justiça de Deus e não na nossa justiça própria. Então para que possamos ser pacíficos, promover essa paz às pessoas, precisamos nos abster dessa justiça própria. E aqui para finalizar, eu vou deixar aqui em Romanos 12, a gente vai ler alguns versículos picados, que são os conselhos de Paulo. Paulão deixou pra gente uns conselhos. Romanos 12, 1 ao 3, Ju, pra gente finalizar. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus.
Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança completa da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Ou seja, não se achem tanto assim, ser superior a outra pessoa. Baixa um pouquinho a bola. No versículo 10. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Se esforcem, tá? Nem sempre a gente vai conseguir e tá tudo bem, a Bíblia não é um conto de fadas. A Bíblia deixa clara que tem pessoas que falham e nós somos seres humanos, falhamos. Só que nós temos que nos esforçar. Ou seja, a gente teve um encontro dos homens aqui, até rolou um embate ali sobre um termo utilizado. Talvez se encaixe com isso, se esforcem. Vocês têm que se esforçar. Eu não estou conseguindo agora, mas eu preciso me forçar. Meu Deus falou assim, Jesus falou isso, então eu preciso me forçar a fazer isso. Lembra que uma vez eu preguei, o céu é conquistado à força. Então eu tenho que me forçar a viver essa vida. Eu tenho que me sacrificar como um sacrifício vivo. No 12. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. 17. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. Aqui não tem nada a ver com viver em função dos outros. Mas receber a aprovação é a pessoa olhar e falar assim, verdadeiramente o Lê tem algo diferente. Verdadeiramente a Aninha é diferente, é um ser humano bom. Verdadeiramente a Lu é uma cristã de verdade. Receber a aprovação está vinculado a isso, não viver em função dos outros, tá, gente? 18. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Aqui deixa claro e dá margem para a gente entender que a gente não vai viver em paz com todas as pessoas. Porque tem aquele ditado, nem Jesus agradou a todos, não é verdade? Mas nós temos um conselho de Paulo. O que depender de você, se depende da sua parte, faça tudo para viver em paz. Agora, quando não depender de você, entregue a Deus. Aí é Deus que vai usar a sua justiça, não a nossa justiça própria. E 21, para a gente terminar. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Dessa forma, compreendemos que ser pacífico é, na verdade, um estado de espírito. Não algo vinculado às nossas emoções. É um estado de espírito. Quando nós recebemos a paz, nós a recebemos. Quando se dar algo de graça, nós recebemos de graça. Então eu escrevi isso aqui. Dessa forma, compreendemos que ser pacífico é, na verdade, um estado de espírito, aonde por amor a Cristo, por amor de Cristo, herdamos a paz verdadeira que excede a todo entendimento, na qual temos a missão de proporcionar em graça o que também nos foi concedido em graça, que é esse amor, essa graça e essa vida de Jesus nos deu, enquanto esteve aqui como modelo encarnado nessa terra. Então, meus irmãos, é isso que Jesus colocou no meu coração, que possamos nos abster dessa justiça própria e deixar que Deus faça, pois só um é justo, e a justiça de Deus é soberana sobre qualquer coisa. Se de repente você está lutando com algo e você não está conseguindo vencer, entregue isso a Deus. Deixe que Deus, permita que Deus cuide disso para você. Amém? Que essa palavra tenha tocado o seu coração, que você saia daqui como eu precisei ouvir essa palavra e mudar algumas coisas no meu dia a dia, na minha vida. Que você venha refletir isso durante a semana, que possamos ser pacíficos e emanar esse amor de Jesus, essa paz que excede todo entendimento. Amém?
Glória a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Amém.